Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, que nos concede a adorá-lo em espírito e em verdade. Como que os irmãos estão me ouvindo? Eu sei que a chuva pode atrapalhar um pouco. Os irmãos estão me entendendo bem? Maravilha. Porque se não houver comunicação, dificilmente poderemos sair daqui edificados. Ainda que eu possa pregar daqui, mas a barreira do som, se ela não for quebrada aqui, nos fazendo ouvir e entender, fica mais complicado. O Senhor Deus nos concede dominicalmente de sermos edificados pela Sua palavra, e nós estamos no desafio de expor o livro de Atos dos Apóstolos, que conta essa história, que é conhecido como o único livro histórico, realmente histórico do Novo Testamento, que conta essa história da igreja após a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa noite, mais uma vez, nós seremos desafiados para olhar o texto bíblico, o texto sagrado, e encontrar nele edificação, ensino e encorajamento para a vida. Por isso eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 22. Na verdade, eu começarei a leitura de parte do texto que foi pregado na semana passada, apenas para contextualizar, considerando que nós tivemos que partir ao meio a história, quando o reverendo Rodrigo pregou no domingo passado. Então, eu vou fazer a leitura a partir do capítulo 21, verso 37. E então seguiremos o capítulo 22 até o verso 29. É uma grande porção. Eu peço que os irmãos mantenham a atenção voltada ao texto bíblico, que conta essa história onde o apóstolo Paulo teve que defender ao seu discurso, o seu testemunho. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, a partir do verso 37, diz assim: E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: Seria possível dizer algo ao Senhor? O comandante respondeu: Você sabe grego? Você não é por acaso aquele egípcio que, algum tempo atrás, começou uma revolta e levou 4.000 guerrilheiros para o deserto? Paulo respondeu: Eu sou judeu, natural de Tarso, uma importante cidade da Cilícia, e peço ao Senhor que me permita falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escadaria, fez com a mão um sinal ao povo. Fez grande silêncio e ele falou em língua hebraica, dizendo: Irmãos e pais, escutem agora o que eu tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que Paulo lhes falava em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda. Paulo continuou: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Disto são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco e fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estivessem para ser punidos. Ora, aconteceu que enquanto eu viajava já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então eu caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei: Senhor, quem é você? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me disse: Levante-se, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer.
Tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, chegando perto de mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Nessa mesma hora, recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele. Porque você terá de ser testemunha diante dele, diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. E agora, o que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi o Senhor. E ele me disse: Ande logo e saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. E eu respondi: Senhor, eles sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as capas dos que o matavam. Mas ele me disse: Vá, porque eu o enviarei para longe, aos gentios. Até este ponto a multidão ficou ouvindo. Mas quando Paulo disse isso, começaram a gritar bem alto: Fora com ele, mate-o, porque ele não merece viver. Enquanto eles gritavam, tiravam as suas capas e jogavam poeira para o ar. O comandante ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo estavam gritando assim contra ele. Quando estavam amarrando-o com correias, Paulo perguntou ao centurião que ali estava: Será que vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: Que é isso que o senhor está prestes a fazer? Saiba que aquele homem é cidadão romano. Então o comandante veio e perguntou a Paulo: Diga-me uma coisa, você é romano? Paulo respondeu: Sou. E o comandante disse: Eu tive de gastar muito dinheiro para conseguir essa cidadania. Ao que Paulo respondeu: Pois eu a tenho de nascença. Imediatamente se afastaram os que iam interrogá-lo com açoites. O próprio comandante ficou com medo quando soube que Paulo era romano, porque tinha mandado amarrá-lo. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, maravilhoso, Tu és bendito eternamente e concede que nós, mais uma vez, sejamos edificados por Tua palavra. E é esse nosso pedido a Ti, Senhor. Que o Teu Espírito Santo fale conosco, como falou nos tempos passados, a fim de que possamos ser transformados pela Tua palavra viva e eficaz, para a Tua glória, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Queridos, há alguns anos atrás, talvez muitos anos atrás, quando ainda era criança, eu me lembro, estando nos famosos cultinhos do Colégio Agnes, onde eu estudei, de ouvir uma história da professora que contava sobre a menina que queria ter olhos azuis. Eu não sei quantos conhecem essa história, mas é a famosa história de Amy Carmichael. Essa irmã missionária nasceu em lar presbiteriano no país da Irlanda e, após ouvir o sermão do famoso missionário Hudson Taylor, que foi aquele que levou as missões para a região da China, ela foi convencida pelo Espírito Santo a também ir à China para pregar o Evangelho, para fazer e abençoar aquele povo que estava em trevas. E o trabalho dela, dentre outras coisas, mas principalmente, foi de abrir um orfanato e cuidar de mulheres, e muitas delas crianças, que eram usadas em prostituição cultural dentro de templos hinduístas. E ela se vestia com roupa hindu, se vestia como se fosse uma chinesa,
e em alguns casos até mesmo colocava um pouco de café na sua pele muito branca, por ser uma europeia, e ela, então, se passando por uma chinesa, conseguia levar aquelas mulheres, e algumas vezes até mesmo comprar aquelas mulheres que eram escravas, para ser resgatadas da prostituição e assim também evangelizar aquelas mulheres, aquelas crianças. Curiosamente, a história, talvez alguns conheçam, da menina que queria ter olhos azuis, que ela mesma contava a seu respeito, diz de uma criança que dos 7 irmãos, ela era a mais velha, era a única que não tinha olhos azuis. E ela se sentia muito mal por isso, porque todos os seus irmãos, os seus pais, tinham olhos claros, tinham olhos azuis, e ela não tinha olhos azuis. E se sentia excluída da família por causa disso. Curiosamente, no trabalho missionário na China, quando ela teve de se passar muitas vezes por chinesa, não ter olhos azuis contribuiu para que ela pudesse se disfarçar melhor para proclamar o Evangelho. Essa história, que para mim, quando criança, foi muito marcante, a ponto de, enquanto preparava o sermão de hoje, me lembrava dela, e por isso estou contando essa história, conta a respeito dos planos de Deus, que não só são muito maiores do que os nossos, mas que muitas vezes estão tão ordenados em nossa história, que nós mesmos não podemos nos dar conta do que Deus está fazendo entre nós. E nessa história que acabamos de ler do apóstolo Paulo, nós vemos também um pouco da vida de Paulo, e de como foi que Deus conduziu a sua vida, a sua história, para que ele anunciasse o Evangelho aos gentios. Como os irmãos já sabem, o apóstolo Paulo terminou a sua 3ª viagem missionária, e agora ele está em Jerusalém, finalmente, que era o seu objetivo, tendo em vista que ele desejava se preparar para seguir novamente para a Europa, mas dessa vez para a Espanha e até os confins da terra. No entanto, ao chegar em Jerusalém, nós vimos na semana passada, houve um grande rebuliço, uma grande confusão, porque os judeus queriam matar o apóstolo Paulo. E no meio dessa confusão toda, os soldados romanos aprisionaram, prenderam Paulo. E é nesse momento em que ele está preso, a multidão está gritando, que Paulo pede ao centurião, pede àquele que está, ao soldado que está com ele, ao comandante, para ser mais exato, para que ele possa falar. E é curiosa a resposta que o comandante dá a Paulo, porque ele diz: ora, mas você sabe grego? Não seria você o egípcio que fez uma grande confusão algum tempo atrás? Flávio Joséfo conta essa história, ela não é tão importante para a gente, mas realmente houve um homem que causou uma certa confusão na região de Jerusalém, era um egípcio, e que depois saiu de lá e nunca mais foi encontrado. E o comandante aqui se confunde, mas ele reconhece pela língua grega do apóstolo Paulo. Por ter nascido em região gentílica e helenista, o apóstolo Paulo tinha um grego muito bom. Certamente, o comandante, quando ouviu a pronúncia boa do apóstolo Paulo, estranhou do que se tratava realmente de um egípcio ou até mesmo de um judeu, porque a língua grega que ele falava era muito boa. Só para ilustrar o ponto, eu tenho uma experiência curiosa com minha esposa. Eu não sei quantos sabem disso, mas Drica, a primeira língua dela não é português, é inglês. E isso é muito curioso, porque quem conhece ela sabe que ela fala muito bem português. Só que eu já tive oportunidade de estar com americanos que não sabiam que ela falava inglês do jeito que sabe, e que tomam um susto quando começam a conversar com ela, porque acostumados com o nosso inglês brasileiro, com um sotaque forte, eles, mas espera aí, de onde você vem? Por que você tem esse inglês? O que aconteceu com você? E ela então explica que morou nos Estados Unidos, que estudou em escola americana, e que então ela poderia ter condições de ter o inglês como ela tem. Aqui talvez seja exatamente o caso da pergunta do comandante. Ele olha para o apóstolo Paulo e diz: mas espera aí, de onde você está tirando esse grego aí? Quem é você? Isso, de uma certa forma, já nos mostra o caminho que Deus havia designado na vida de Paulo para anunciar o Evangelho aos gentios. Nós também vamos ver que
Paulo, ao iniciar o seu discurso, a sua defesa, o grande resumo que nós encontramos aqui é que não só ele conta da sua história, mas ele conta daquilo que Deus fez, levando ele, fiel defensor da palavra de Deus, para anunciar essa palavra não só aos judeus, mas aos gentios. Tudo isso sendo designado pela vontade soberana do Senhor, de preparar um homem para pregar o evangelho, pregar as missões. Porque na verdade, queridos, o que nós vamos encontrar hoje, eu quero que você perceba bem isso no seu coração, é que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele chama, Ele capacita e Ele envia a igreja para anunciar o evangelho a todos. Cristo chama, capacita e envia a igreja para anunciar o evangelho a todos. A primeira coisa que nós vamos observar no texto é que Cristo capacitou Paulo desde o seu nascimento. É isso que ele passa a falar do versículo 1 em diante, quando em língua hebraica, agora curiosamente ele vai mudar a língua que ele está falando. Ele falou em bom grego e agora ele vai falar em bom hebraico. E a turba, o povo, ao ouvir que ele está falando em hebraico, também passa a dar atenção a ele, como o comandante deu quando ele falava em grego. E então nós observamos essa multinacionalidade do apóstolo Paulo. Ele era um judeu, porque foi criado dentro da família judaica, mas era também grego, porque nasceu numa cidade importante, como ele mesmo diz, da Cilícia, uma região que era conhecida por grandes professores de retórica, grandes professores de filosofia, e o apóstolo Paulo nasce nesse contexto cultural efervescente, nesse contexto cultural de força literária, de força de ensino, e isso tudo está preparando esse homem, desde criança, para ser quem nós o conhecemos, o apóstolo aos gentios. Mas ele também era romano. E ao dizer que ele era romano de nascença, há um detalhe que para nós que não conhecemos tão bem a legislação romana, pode passar despercebido. O ponto é que para alguém ser um romano, ele precisaria pagar uma alta quantia para que pudesse, então, ter um documento que atestasse a sua cidadania romana. Ou ele teria de nascer em uma família que tivesse uma certa posição na sociedade romana e que assim ele tivesse condições de, desde nascença, ser um cidadão romano. Esses que nasciam romanos, de uma certa forma, eram superiores na sociedade romana, porque eles não precisaram nem pagar. Antes, eles eram romanos pelo seu status familiar. É o caso do apóstolo Paulo. Então veja, ele nasce numa família judaica, ele nasce numa família de destaque na sociedade romana e também numa família que tem um berço cultural helênico. Essas três características, judeu, grego e romano, darão a condição inicial para o apóstolo Paulo, que favorecerá esse homem para pregar às nações. Isso não significa, queridos, prestem bem atenção, que Deus precisava que Paulo tivesse nascido em todos esses contextos para que ele anunciasse o evangelho. Mas significa que Deus, diante dos seus planos soberanos e maravilhosos, cuidou para que Paulo fosse conduzido na sua história, desde o nascimento, para esse grande momento de pregar o evangelho. Por isso que eu me lembrei tanto da história de Amy Carmichael, porque essa garota que reclamava dos seus olhos, teve exatamente porque era a única da família que não tinha olhos azuis, uma condição melhor para anunciar o evangelho. Os irmãos que conhecem, ou talvez já tenham tido um contexto transcultural, especialmente dentro de regiões islâmicas, sabem que
os europeus, especialmente os americanos, hoje têm grande dificuldade para entrar nos países mais fechados, têm grande dificuldade para pregar o evangelho em regiões onde os muçulmanos dominam, né, a lei muçulmana, a Sharia, domina o país ou aquela sociedade. Curiosamente, nós brasileiros costumamos ter portas abertas para esses lugares. Existem motivos, inclusive, estéticos, fisicamente, a nosso respeito. Eu vou fazer uma digressão histórica só para vocês saberem disso. Vocês sabem que nós fomos colonizados pelos portugueses e espanhóis, especialmente os portugueses. Mas, alguns séculos antes da colonização portuguesa, houve uma invasão moura, quer dizer, uma invasão vinda da África, a África muçulmana, para as ilhas ibéricas, ali a região ibérica, que é onde está Portugal, onde está a Espanha. E aquela miscigenação, por causa das invasões mouras, fizeram com que os portugueses e espanhóis fossem pessoas mais capacitadas para a miscigenação, eles são menos preconceituosos do que outros lugares da Europa, e também tendo uma fisionomia mais próxima do norte, da África do Norte, e por isso também dos muçulmanos. E quando vieram para cá os portugueses, eles não eram esses brancos que nós costumamos muitas vezes imaginar, mas eram pessoas já miscigenadas, como hoje nós brasileiros somos no nosso sangue, né? Dificilmente aqui nós poderemos encontrar, e nem mesmo isso existe, pessoas de sangue puro. Isso é mito de preconceituosos e racistas lá, especialmente dos movimentos neonazistas e fascistas. Mas a verdade, especialmente em nosso país, é que todos nós temos um sangue profundamente misturado. Eu lembro da minha avó, que dizia que a avó dela casou com o avô tirou ela da tribo indígena. Ela chamava de vó mãe branca, porque era uma indígena que não conseguia nem sair de casa, de medo que ela tinha da civilização, né? E portanto, eu tenho que meu sangue está recheado de brancos, de negros, de índios, como vocês também. Isso faz parte da característica brasileira. E eu não sei se vocês já viram isso em questão de missões, eu estou fazendo um parênteses tão grande, mas eu vou voltar. É que Deus prepara o brasileiro para anunciar o evangelho transculturalmente. Eu quero que você pense sobre isso. Especialmente quando nós pensamos em lugares fechados, nós temos uma abertura, uma condição de abertura por causa da nossa condição multiétnica. Veja, por exemplo, o filho do ditador coreano lá do norte. Vocês viram qual foi o passaporte que ele conseguiu no mercado negro? Brasileiro. Porque brasileiro não parece com ninguém, porque brasileiro parece com todo mundo. Afinal de contas, se você for para São Paulo, você vai encontrar lá as maiores colônias, os maiores grupos de pessoas de todos os lugares do mundo. Você vai ter o maior grupo de chineses fora da China, o maior grupo de japoneses fora do Japão, o maior grupo de libaneses fora da Líbia. Por quê? Será que Deus tem um plano para a igreja brasileira anunciar o evangelho às nações? Ao vermos a história de Paulo, nós podemos dizer sim. Mas ele não só era capacitado pela sua multietnicidade, mas também era capacitado pela sua alta instrução. O apóstolo Paulo diz que ele foi para Jerusalém e ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Vocês vão lembrar de Gamaliel. Nós já falamos sobre ele há algumas semanas ou meses passados. Gamaliel fazia parte do Sinédrio, e era, dentre o Sinédrio, alguém que se destacava, pois era considerado um dos maiores professores, um dos maiores rabinos da época. E Gamaliel foi o professor de Paulo. E ao que parece, Paulo foi um grande aluno de Gamaliel, e é por isso que ele se destacou anteriormente como também um grande perseguidor da igreja. Paulo tomou a frente da perseguição contra o caminho, como ele chama, contra aqueles que eram da igreja cristã.
Por quê? Porque ele tinha um destaque dentro dos alunos de Gamaliel, pois era alguém de grande instrução, e nós podemos encontrar isso tanto no livro de Atos, como nas cartas do apóstolo Paulo, isso fica muito claro. O apóstolo Paulo é um homem de alto grau de instrução, não só com a capacidade retórica, literária, citando vários autores, um homem admirado pela sua capacidade instrutiva, mas também pela sua fidelidade à lei do Senhor. E é o que ele diz, que ele era um homem zeloso, assim como aqueles que estavam ouvindo a ele. Isso é muito importante para um contexto de pessoas que estão tão arraigadas àquilo que elas aprenderam a respeito da lei e que estão dispostas a matar o apóstolo Paulo porque ele está anunciando o evangelho a outras pessoas que não aquelas que eles imaginam que são merecedoras do evangelho. E por isso Paulo está dizendo, olha, eu tenho a língua de vocês, eu tenho a instrução de vocês, talvez mais do que alguns, porque eu tenho uma instrução rabínica de alto grau. Talvez em nosso contexto pernambucano, alguém pudesse dizer assim, olha, eu fiz graduação na Federal, depois eu fiz mestrado em Cambridge, depois eu fui para Oxford, fiz meu doutorado, e você acha o quê? Que eu não sei do assunto? Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu tive condições de ver tudo isso, mas isso não é uma espécie de exaltação a Paulo. Eu quero que os irmãos observem. Lucas está nos contando essa história para que nós saibamos o que Deus fez na vida de Paulo para que ele pudesse finalmente anunciar o evangelho. Cristo preparou Paulo para a missão desde o seu nascimento. Língua, cultura e instrução. Porque Deus não escreve certo por linhas tortas, como diz o ditado popular. Deus é o Senhor da história, é o Senhor da missão. Lembra que antes que nós pensemos que a igreja tem a missão de anunciar o evangelho, a missão é do próprio Deus, porque foi Ele que fez um pacto para abençoar todos os povos. Mas Ele não só capacitou Paulo, Ele chamou o apóstolo Paulo através de um chamado maravilhoso, sobrenatural, e é isso que Paulo passa a comentar a partir do versículo 6, onde ele conta a história do seu caminho para Damasco. Os irmãos lembram disso? Paulo havia recebido cartas de autorização para prender judeus helênicos que estivessem convertidos ao cristianismo. E então ele sai juntamente com seus companheiros a caminho da cidade de Damasco para ali poder fazer o que ele já tinha feito em Jerusalém. Prender, agredir aqueles que amavam a Jesus Cristo. No entanto, no caminho de Paulo estava Jesus. E a história conta, o próprio apóstolo Paulo conta, que no caminho para Damasco, o Senhor Jesus apareceu em grande glória. Eu já mencionei isso aos irmãos. Era pleno meio-dia, num sol quente, ali do caminho para Damasco, e uma luz ofuscante surgiu no meio do sol. Os irmãos conseguem imaginar? É uma luz que se destacou no meio do sol do meio-dia. E Paulo, então, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele, confuso, pergunta, Senhor, quem é você? Ele sabia que se referia a Deus, mas ele não sabia do que se tratava. Estava confuso. Era um homem que foi instruído nas Sagradas Escrituras, é um homem que conhecia as Sagradas Letras com afinco, mas não conhecia o seu Senhor. E naquele dia, Jesus se mostrou para ele e disse, eu sou Jesus, a quem você persegue. Naquele momento, a mente, o coração de Paulo foi transformado. Ele foi quebrantado pelo poder do Senhor. E Jesus, que havia preparado esse homem, desde o seu nascimento, agora se apresenta
a ele para levá-lo a proclamar o Evangelho. E o próprio apóstolo Paulo disse que aqueles que estavam com ele não entenderam do que se tratava. Nós podemos especular que talvez o Senhor Jesus não tenha falado em hebraico com Paulo, porque se aqueles homens eram judeus, eles saberiam hebraico. Então talvez Jesus tenha falado em latim, talvez Jesus tenha falado em grego com o apóstolo Paulo, mas o ponto é que enquanto Jesus falava com Paulo, aqueles que estavam na sua companhia não conseguiam entender do que se tratava, mas viram aquele homem cego. A cegueira de Paulo e aqueles que estavam ouvindo o discurso lembrariam disso, apontava para uma punição por parte do próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus estava mostrando: você é um cego se você não caminha no caminho do Messias. Você é cego se você não crê em Cristo. E Paulo, portanto, recebeu uma cegueira especial da parte de Jesus. Até que ele conta, Ananias chegou até ele. Ananias era alguém conhecido na região, era um judeu, temente a Deus, temente à lei, e que ordena que Paulo passe a enxergar novamente. E esse mesmo Ananias batiza o apóstolo Paulo, e então anuncia para ele que ele vá, que ele anuncie, porque ele foi chamado para ser uma testemunha, para anunciar o Evangelho. Essa transformação e essa explicação da missão por parte de Ananias ajuda também o apóstolo Paulo a conectar os pontos que ele não tinha entendido ainda. E que talvez aqueles que estavam ouvindo nesse momento do discurso de Paulo, talvez não tivessem entendendo o que estava acontecendo. Eu quero que os irmãos entendam alguma coisa aqui nesse momento, um tanto teológico, mas eu sei que vocês vão me acompanhar. Queridos, esses homens estavam zelosos, eram homens zelosos pela lei, eram homens zelosos pelas sagradas escrituras do Antigo Testamento, mas o Messias esteve entre eles e eles não entenderam isso. E Paulo está dizendo que o Senhor do Antigo Testamento, o mesmo Deus do qual eles se dizem zelosos, é o Senhor Jesus Cristo. Jesus é o Yahvé do Antigo Testamento, apontando para a conexão entre o Deus de Israel, o povo de Israel, a igreja de Israel e o povo do caminho, o povo de Cristo, sendo, portanto, um único povo. E se você prestou atenção na nossa leitura da liturgia, Gálatas capítulo 3, nos fala exatamente isso, que aqueles que estão em Cristo são filhos de Abraão. A promessa de Abraão, ou em Abraão, é aquela promessa que você vai encontrar em Gênesis capítulo 12, depois capítulo 15, onde Deus faz um pacto com Abraão, dizendo: na tua família, pela tua família, eu vou abençoar todas as nações. Perceba como as coisas estão conectadas, porque é exatamente a partir dessa promessa em Abraão, esse pacto que Deus faz na graça e mediado por Jesus Cristo, que ainda há de surgir, que Paulo poderia anunciar a esse grupo, a esses gentios, às nações. Então Paulo não está pregando um novo evangelho, Paulo não está falando uma nova mensagem, mas o que ele está dizendo é: queridos, eu estou falando a mesma coisa que vocês, só que agora eu consegui juntar os pontos que vocês não estão juntando. Essa é a missão da igreja, anunciar esse evangelho das bênçãos de Deus, de resgate ao mundo que está em trevas, em todo o lugar. E por fim, a história de Paulo continua, e ele fala de como foi que ele foi enviado, como foi esse momento em que ele foi enviado aos gentios, porque
ele iniciou, né, seu tempo ali em Jerusalém, nós já vimos isso. Mas depois ele vai aos gentios, como ele conta. E como foi que isso aconteceu? A partir do versículo 17, olhe o texto comigo só para você lembrar. Quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi o Senhor. Aqui o apóstolo Paulo faz claramente uma alusão ao chamado e ao envio do profeta Isaías, no capítulo 6. Se você for lá no livro de Isaías, capítulo 6, você vai encontrar Isaías dizendo que ele viu o Senhor no seu templo. Aqui, Paulo está no templo do Senhor, no caso o templo feito por mãos humanas, não aquele exatamente que Isaías havia visto, e ele viu o Senhor. E o próprio Senhor falou com ele, anunciando para que ele saísse de Jerusalém, porque os judeus não creriam em sua missão. É a mesma missão de Isaías, curiosamente. Se você for olhar Isaías capítulo 6, verso de 1 a 13, eu não tenho tempo para ler, mas você depois pode ler. Isaías 6, verso 1 a 13. Conta como foi que Deus chamou o profeta Isaías para ser profeta. E lá ele contempla a adoração a Deus, onde seres celestiais estão adorando ao Senhor. E no meio daquela adoração ele diz: ai de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios e habito num mundo, no meio de um povo de lábios impuros. Então vem um ser celestial que vai até ele, purifica seus lábios, e ele fala: quem irá após mim? Essa é a pergunta que o Senhor faz: quem irá após mim? E ele diz: não, eu vou, Senhor, mas como é que vai ser isso aí? E o Senhor fala assim: então você vai, e ninguém vai acreditar em você. Que palavras de encorajamento, não é mesmo? Pode ir lá, você vai profetizar a minha palavra, você vai falar a verdade, mas não crerão na sua profecia. Curiosamente, é a mesma coisa que o apóstolo Paulo recebe das mãos do Senhor. É como se talvez o apóstolo Paulo estivesse lendo o profeta Isaías ali no templo, e ele percebesse que a história de Isaías também é a dele. E o próprio Deus dissesse: olha o seguinte, saia de Jerusalém, porque não crerão nas suas palavras. O seu testemunho não será ouvido. E Paulo ainda discute com Deus, discute com Jesus. Ele diz assim: não, Senhor, o pessoal me conhece. Eu comprava pão com a turma, a gente perseguia o pessoal junto, era uma bênção. E ele diz: não. Vá embora. Veja o versículo 21. É o mais importante de todo o texto. Mas ele me disse: vá, porque eu o enviarei para longe aos gentios. Não é aqui o seu lugar, não é em Jerusalém. O seu lugar é aos gentios. O Senhor Jesus comissiona, envia o apóstolo Paulo de maneira muito especial, seja no seu chamado, onde Jesus se apresenta fisicamente, seja nesse envio, ao ele ordenar que Paulo vá até os gentios. Receber da parte do Senhor comissionamento é algo muito sério, irmãos. Para nós não precisamos ouvir Deus nos dizendo: vá anunciar às nações. Porque Deus já está nos dizendo pela sua palavra: vá anunciar às nações. Vá proclamar o Evangelho. Vá testemunhar do meu Evangelho, da minha palavra. Isso já está claro nas Escrituras. Paulo precisou disso, mas nós não precisamos disso. Mas eu quero fazer um rápido parêntese aqui. Eu sei que os meus parênteses estão meio grandes hoje, mas eu vou tentar me segurar. Nós precisamos tomar muito cuidado, e como muitas vezes nós encontramos os nossos irmãos de tradição carismática, pentecostal, que muitas vezes usam a expressão: não, Deus falou comigo,
Deus disse assim, 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 assim. Nós precisamos ter certo temor quando falamos desse jeito. Muito cuidado quando você diz que Deus falou com você, e que Deus disse isso e isso. Não, Deus falou para mim, vai, faça tal coisa. Calma aí. Como assim? Você ouviu a voz de Deus? Barítono, era um baixo, um tenor? Como é que era? Porque aqui está o apóstolo Paulo, a quem o Senhor designou como apóstolo dos gentios. Um homem que foi designado para uma missão muito específica e especial, com temor do Senhor, dizendo, Ele me disse. Mas será que realmente nós podemos dizer hoje, assim diz o Senhor, em coisas que estão além das Escrituras? Queridos, nós devíamos temer mais ao dizer esse tipo de coisa. Eu sei que muitas vezes nós usamos isso como um jargão. Então nós sentimos certa paz, nós nos sentimos direcionados e comissionados, e a gente meio que coloca as palavras na boca de Deus. Cuidado, cuidado com esses jargões, cuidado com esse hábito. Porque nós precisamos temer ao dizer, assim diz o Senhor. Porque a própria Escritura revela que os profetas que diziam, assim diz o Senhor, e tais coisas não vinham do Senhor, recebiam juízo da parte de Deus. Então é melhor que nós fiquemos com aquilo que o Senhor já nos disse. E eu já posso adiantar aos irmãos, é suficiente. Deus já falou na sua palavra. Mas eu quero ouvir o Senhor de voz audível. Leia a Bíblia em voz alta. E Deus vai nos abençoar. Essa é boa, não é minha não, mas é boa. Irmãos, o apóstolo Paulo foi designado por Cristo para anunciar o Evangelho às missões, ou melhor, aos gentios. Uma missão que foi pré-determinada e pré-estabelecida por Deus desde antes do próprio nascimento dele. E a história termina nos falando da reação dos judeus diante das palavras de Paulo ao dizer que foi pregar aos gentios. Os judeus não gostaram disso. Eles passam a gritar por blasfêmia, dizer que Paulo está anunciando alguma coisa terrível e ofensiva, e a turba começa novamente a fazer uma confusão. E os soldados, não entendendo nada, lembrem-se, os soldados não sabiam hebraico. Porque seria curioso, não é mesmo? Porque Paulo está dizendo o seguinte, o evangelho que Deus me chamou para anunciar é um evangelho para eles. Ele apontava para os soldados romanos. E os romanos, está falando da gente? Por quê? O que ele está falando? E é por isso que o comandante ordena que, sob açoites, o apóstolo Paulo explique por que o povo está tão revoltado com o que ele disse. Porque eles não entenderam, em língua hebraica, o que ele estava dizendo. Mas aqui nós temos o final dessa história de maneira curiosa, porque ao ordenar isso, os homens que estavam prestes a açoitar o apóstolo Paulo, o centurião inclusive, esse açoite era feito, talvez os irmãos vão lembrar, se já assistiram o filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Era geralmente um cabo de madeira, onde havia preso nesse cabo de madeira algumas tiras de couro, e no final dessas tiras de couro se colocava metais, ossos, para que quando o chicote batesse na carne humana, ela retirasse pedaços da carne, e assim, sob tortura, o apóstolo Paulo diria finalmente o que estava acontecendo. Mas quando isso ia acontecer, Paulo usa do recurso da lei, o que era permitido para ele fazer como cidadão romano, e pergunta, mas espera aí, vocês podem açoitar alguém que seja cidadão romano? E o centurião fica com muito medo, não entende muito bem a pergunta, e vai até o comandante dizendo, olha, aquele homem é romano, ele não diria isso se não conhecesse a lei, e não diria isso se ele não tivesse uma carta na sua manga. Então o comandante vai direto ao apóstolo Paulo e pergunta, você é romano? E aí nós vimos o final da história. Sim, eu sou romano, romano de nascença, enquanto que um comandante tinha pago isso
com uma grande quantia. O centurião tem muito medo porque percebe que estava lidando com alguém que era na sociedade superior a ele. E ele não poderia de modo algum amarrá-lo, açoitá-lo, sem que houvesse uma condenação, sem que houvesse um tribunal. Curiosamente, o apóstolo Paulo fala sobre isso agora, quando há alguns dias atrás, os irmãos vão lembrar, ele não fez esse recurso. Os irmãos lembram? Ele, como cidadão romano, foi levado à prisão, foi açoitado, e quase morto, sem que reclamasse de nada. Só depois que ele disse, olha, eu sou romano. Aqui ele faz o contrário. Por quê? Porque ele entendia pelo Espírito Santo que há momentos em que nós precisamos nos calar diante das perseguições, e há momentos em que nós precisamos nos proteger, responder à altura à perseguição ou às acusações, porque era injusto o que estava acontecendo contra ele. Isso tudo mostrava a forma como Deus havia preparado Paulo, até como um cidadão romano, para ser protegido pela lei, para anunciar o Evangelho. Porque veja, ao ser romano, Paulo sai de Jerusalém e é enviado a Roma, pregando o Evangelho, e nós sabemos o resto da história, porque nós sabemos que ele vai pregar o Evangelho onde quer que ele esteja. Ele estará em tribunal, ele estará diante de reis, ele estará diante inclusive de pessoas da casa de César, como ele vai anunciar em suas cartas. Tudo para pregar o Evangelho aos gentios. Porque, meus irmãos, Cristo capacitou Paulo para isso, chamou Paulo para isso e enviou Paulo para isso. Nessa noite, queridos irmãos, nós somos lembrados que Ele também fez isso conosco. Meu irmão e minha irmã, essa missão não foi dada somente ao apóstolo Paulo. Essa capacitação não foi dada somente ao apóstolo Paulo. O Evangelho, para ser anunciado, não é somente àqueles que estavam no período apostólico, mas hoje nós somos chamados também, à semelhança de Paulo, a anunciar o Evangelho às nações. A sua história, o seu contexto, a sua família, o seu bairro, a sua cidade, quem colocou você aí foi Deus. E por que Ele fez isso? Para que você pregue o Evangelho a todas as nações. Queridos, isso é o que alguns missiólogos chamam de missional. Nós temos a capacidade de pensar que, uma vez que Deus é o dono da missão e é o dono da nossa história, e que Ele não não escreve certo por linhas tortas, não dá ponto sem nó, como nós dizemos, Ele não colocou você na sua família, Ele não deu certas características para você específicas, Ele não deu a capacidade de você de cursar um curso ou de estar trabalhando em um certo lugar de maneira aleatória. Não. Sabe por que você está onde você está? Para pregar o Evangelho. Sabe por que você está onde Deus te colocou hoje? Para anunciar a toda criatura o Evangelho de Jesus Cristo. E se você não fizer isso, você estará negligenciando o seu chamado do Senhor. Nós temos a missão dada por Deus de glorificar o seu nome em tudo o que fazemos. E nós precisamos ter uma mente missional, queridos. Eu me recordo de ler um livro há uns anos atrás, de um pastor que hoje até deu umas vaciladas por aí, mas eu gostava muito. Eu vou dizer o nome dele. Mark Driscoll. E no seu livro chamado Reformição, ele conta a história de um tatuador.
membro da sua igreja. E, se eu não me engano, o capítulo era Tatuando para a Glória de Deus. E ele contava a história desse tatuador que aproveitava as horas, e eu não sei se vocês já fizeram uma tatuagem, eu já fiz uma. Não se escandalizem, por favor. Está gravado, né? Mas fazer uma tatuagem tem um certo momento comunitário com o tatuador. Porque você passa algumas horas com o camarada enfiando uma agulha, não, várias agulhas em você, onde você transpira de tanta dor, grita, ele vai conhecer os seus gritos. Ele vai conversar com você sobre sua vida inteira, se duvidar. É quase um conselheiro. E aquele homem contava a sua história como tatuador, de como ele aproveitava esse momento para falar de Cristo. Porque não poucas vezes pessoas chegavam até o seu estúdio de tatuagem, a fim de fazer tatuagens para revoltas, com o coração amargado pela vida, por situações as mais variadas. E ele podia discutir com aquela pessoa sobre o que ela estava fazendo, sobre a vida dela. E ele dizia: Deus me colocou num campo missionário. E essa visão de campo missionário, onde quer que Deus coloque você, é uma visão que está aqui no apóstolo Paulo e que é nossa. Olhe ao seu redor. Onde Deus te colocou? Na sua rua, quem são os seus vizinhos? No seu prédio, quem são os seus vizinhos? No seu bairro, no seu trabalho, na faculdade, na sua família. Você acha que você está aí simplesmente por quê? O apóstolo Paulo entendeu sua missão. E que nós hoje, como igreja, também possamos entender a nossa missão de proclamar o Evangelho de Cristo Jesus no campo missionário que Deus nos deu. E talvez Deus te envie também para além do campo missionário que você já está hoje. Talvez Deus esteja te chamando essa noite também para anunciar às nações para além do mar, para além das nossas fronteiras. Meu irmão e minha irmã, não negligencie o chamado do Senhor. Prepare-se, como o apóstolo também se preparou. Esteja disposto, disponível, porque os campos estão brancos, mas há poucos ceifeiros. Há poucos que estão dispostos a trabalhar. Você não foi chamado simplesmente para vir dominicalmente sentar aqui num banco, ouvir uma boa música e sair daqui energizado. Meus irmãos, isso aqui não é para energizar ninguém não, viu? Se eu puder incomodar você com o meu sermão, eu vou incomodar. Não porque eu queira, mas porque Deus me chamou para isso. O Senhor não me chamou para pregar uma mensagem que conforte o seu coração, mas para que desafie você contra os seus pecados, contra a sua preguiça, contra a sua inércia a respeito, especialmente, da proclamação do Evangelho. Você está vendo cadeiras vazias aqui? Está vendo? Tem espaço. E quer saber mais? O conselho de Casa Caiada tem sido desafiado por Deus, e nós temos conversado sobre isso, para plantar igrejas aqui, na nossa região metropolitana, plantar igrejas no sertão, plantar igrejas no interior. E você acha que isso vai ser feito como? Anjos não vão fazer esse serviço. Nós temos irmãos que saíram ontem pela manhã cedo para fazer um culto evangelístico
e também alguns trabalhos importantes numa região a 7 horas aqui, numa tribo indígena, extremamente afastada. À semelhança desses irmãos, nós também devemos ser levados por Deus, incomodados por Deus. Eu não quero que você fique simplesmente sentado, meu irmão e minha irmã. E para encerrar, talvez você esteja confuso diante de tudo isso, porque talvez você ainda não conheça Jesus Cristo. Talvez você seja um campo missionário essa noite. Talvez o Espírito Santo, ao você ouvir tudo que foi dito essa noite, esteja falando ao seu coração. E eu quero dizer para você que assim como o Evangelho foi aos gentios nos tempos do apóstolo Paulo, ele é para você hoje também. E as boas novas do Senhor Jesus Cristo é que Deus está irado com você, mas que Ele enviou o seu Filho amado para perdoar os pecados de forma que nós não poderíamos fazer. E Ele é o nosso Salvador e Redentor, onde não há vida sem Ele. E você é chamado essa noite para crer nessas palavras. Que o Senhor Jesus Cristo nos chame para anunciar. Que o Senhor Jesus Cristo molde os nossos corações nessa noite. Mas não só hoje. E incomode você a semana inteira, o mês inteiro, até o fim da sua vida. Para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Oremos. Santo Deus amado. Tu és bendito eternamente, Tu és o nosso Senhor. E nós sabemos que fomos chamados por Ti de maneira gloriosa e assombrosa, porque nós não merecemos nada. E a semelhança de Paulo, como pecadores, éramos perseguidores da Tua verdade. Mas o Senhor encontrou conosco. E o Senhor encontra com pessoas hoje, por meio do poder do Evangelho, da Tua palavra. E nós Te louvamos e engrandecemos, ó Deus, por isso. Capacita-nos. Chama, Senhor, e envia-nos para a Tua glória em Cristo Jesus.